Hoje aqui no canal eu venho trazer para vocês nosso primeiro vídeo de tag. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Então hoje eu vim aqui para responder uma tag com vocês, tá? Desde já eu peço que vocês respondam também essa tag aqui nos comentários, tá? Para que a gente possa trocar ideias, tá? Aproveita, dá like nesse vídeo, compartilha ele para quem gosta de ler também, tá? E se tem alguns dos livros que eu vou mostrar aqui, em algumas perguntas eu vou trazer uns livros aqui para exemplificar, tá? Para vocês. Então eu tava buscando uma tag para responder e acabei achando uma tag no canal Literaturice. Tá? Então eu vou responder a tag para vocês, a tag você prefere. Então tem algumas situações aqui, são 10 perguntas, algumas situações, e eu vou dizer para vocês o que eu prefiro e tentar me justificar. Antes de qualquer coisa, eu queria mostrar para vocês essa obra de arte que acharam, né? O manto da mamãe Carter. Ganhei de presente de aniversário. Falei no outro vídeo, né, pra vocês que esse mês de abril é mês de aniversário. Ganhei esse presente maravilhoso. Tá? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá, primeira pergunta. Lê apenas trilogias ou livros únicos? Me peguei pensando, né, e eu nunca li uma trilogia inteira. Então, logicamente, prefiro ler os livros únicos. Porém, todavia, entretanto, tem um livro aqui na minha estante, da qual eu adquiri recentemente. Eu tô olhando para cima porque meus livros ficam lá no topo. Essa daqui, então, vai ser a minha primeira experiência, né, dentro de um universo que seja formado por uma trilogia. Eu sei que tem esse primeiro livro disponível, tem um segundo que não está sendo muito bem avaliado, tá para vir o terceiro ainda. O terceiro livro ainda não foi lançado até essa presente data. A gente está em abril de 2024, acredito que ele ainda não foi lançado ainda. Mas aqui vai ser a minha primeira experiência, tá, com uma trilogia. Estou disposto, né, a consumir os 3 livros, tá? Por mais que o segundo não esteja tendo uma recepção tão calorosa quanto o primeiro teve. Esse livro aqui foi muito indicado em alguns canais da qual eu acompanho, né, sempre falaram muito bem, então eu fiz questão de adquirir esse livro, mesmo sabendo que ele é de uma trilogia, e aí vou me propor a fazer essa leitura dessa trilogia. Ok? Então, aqui e já deixo também de indicação, caso vocês se interessem. Não sei muito sobre o livro, mas vai falar sobre ancestralidade, acredito, e quando eu ler eu trago para vocês mais sobre esse livro, tá bom? Fantasiazinha de boa. Então, para resumo da primeira pergunta, eu prefiro os livros únicos, tá? Do que as trilogias. 2. Lê apenas autores homens ou mulheres? Alguns dos meus autores favoritos são homens, porém estou nessa saga de ler mulheres, tá? E a gente sabe que dentro da literatura, né, foi muito dominado pelo público masculino, dominado no sentido de fornecer material. Então, os homens era quem traziam mais desses materiais. E hoje a gente já vê uma realidade muito diferente. Nós temos escritoras, autoras maravilhosas, consagradíssimas. Eu prefiro ler mulheres. Apesar de não fazer a distinção, obviamente. Quando um livro é bom, de uma leitura boa, eu me proponho a ler, independente se for homem ou mulher. Mas aí a gente também tem que colocar o nosso pensamento crítico para funcionar e ler, né, mais mulheres. Tem livros muito bons, maravilhosos, que não tiveram o devido reconhecimento, né, pelo fato de ter uma autora, né, ter um autor que, no caso, é uma autora mulher. Depois que eu comecei a pensar mais sobre quem estava escrevendo os livros, hoje eu prefiro que sejam autoras mulheres. Terceira pergunta, então. Comprar na livraria física ou online? Eu adoraria comprar mais livros na livraria física, porém, pessoal, tem 2 questões aqui que eu quero levantar. Eu moro no estado do Acre, né, mais especificamente em Rio Branco, e no meu estado as pessoas não leem muito. Eu faço um post sobre livros, eu falo um pouco lá no meu Instagram, inclusive já segue no Instagram, tá? @ig_rbr. Mas eu percebo aqui que a partir do momento que eu comecei a falar sobre livros, o interesse das pessoas diminuiu sobre o meu conteúdo, sabe? As pessoas que me seguiam aqui, né, da minha cidade e tal. Porque não é algo que é uma realidade para as pessoas daqui, infelizmente, né? Eu acredito que seja a nível nacional, mas especificamente aqui no nosso estado,
no meu estado, a cultura de ler livros não é divulgada, não é valorizada, não é incentivada. Eu sempre gostei de ler livros, sempre gostei de ter esse contato por conta da minha tia. Minha tia é pedagoga e ela sempre gostou. Então ela que me inseriu, né, no meio literário, me apresentou os livros, eu comecei com os gibis e hoje eu gosto muito de comprar e de ter livros. E outra coisa, também por esse mesmo motivo da região aqui não ter uma cultura forte quanto à leitura, na minha cidade, se eu não me engano, existem 2 locais onde vendem livros. Você vai num lugar desse e infelizmente o valor é muito caro, muito mais caro do que se comprado online. Então online a gente tem as promoções, né, nos sites, então... Sai, mosca! A gente tem as promoções no site, sempre acontecendo, né? Quando não é em um site, sempre tem em outros. Então, são promoções muito boas, o que faz, né, o consumidor buscar, na sua maioria das vezes, os livros online, né? Fazer uma compra de livros online. Então, eu adoraria comprar mais livros nas livrarias físicas. A questão de valores, né? Isso influencia muito. Queria muito fazer a compra também em sebos, porém aqui na minha cidade pouquíssimos sebos existem. Vou ficar com a comprar nas livrarias online. Mas adoraria que isso fosse, né, diferente. Eu gostaria muito de comprar mais em livrarias físicas. 4ª pergunta. Você prefere, né, que todos os livros virem filme ou virem série de TV? Eu prefiro que não vire nada. Eu prefiro que os livros fiquem como livros mesmo. Nós temos, né, séries e filmes baseados nos livros que são muito bons. Né, a gente não pode esquecer da série de muito sucesso das Crônicas de Gelo e Fogo. Foi um tremendo sucesso. Não que eu tenha assistido, mas eu sei que foi um tremendo sucesso. Né, e tudo era baseado, né, conforme os livros iam sendo escritos, a série sendo produzida. Também tem uma adaptação muito boa, que é O Extraordinário, A Menina que Roubava Livros. Que mais que tem que eu assisti que eu gostei? A Cabana. Nossa, A Cabana é muito bom mesmo. Tanto o livro quanto o filme. E assim, são adaptações que são muito boas, né? Porém, o que acontece? Quando nós lemos um livro, nós temos uma riqueza de detalhes, a nossa imaginação flui. Eu prefiro que... Tá, se for para escolher entre filme e série, eu fico com os filmes, né? Por mais que tenha um tempo mais reduzido de tempo, no máximo ali 2 horas, mas eu prefiro filmes do que séries, também no geral. Então eu vou ficar com filmes. A 5ª pergunta. Você prefere ler 5 páginas por dia ou 5 livros por semana? E essa pergunta é fácil, não é nem difícil. 5 páginas por dia, com certeza, para poder aproveitar a leitura ao máximo, extrair o máximo de detalhes da obra do autor. Eu prefiro ler 5 páginas ao dia do que 5 livros por semana, coisa que é fora da minha realidade ler 5 livros por semana. 6ª pergunta. Ser um crítico de livros ou um autor? Eu não tenho um desejo, na verdade, nenhum desejo de fazer uma obra, de escrever, né, de me especializar, escrever, formar um livro, né, com começo, meio e fim. Já passou na minha cabeça, mas atualmente eu prefiro ser um crítico, né, fazer a minha crítica mesmo sobre as obras da qual eu estou consumindo, como a gente faz aqui, escrever sobre elas e mostrar a minha opinião, né, a minha visão sobre a obra. Nessa pergunta eu prefiro ser um crítico literário do que um autor propriamente dito, mas seria maravilhoso trazer como autor, né, as minhas ideias, né, as minhas visões de mundo dentro de um livro que vai ser consumido por muitas pessoas. Mas hoje eu vou ficar com ser um crítico de livros. 7ª pergunta. Apenas ler os seus 20 livros favoritos para sempre ou somente ler livros novos que nunca leu antes? Seus 20 livros favoritos para todo sempre ou somente ler livros novos que você nunca leu? Favorito é favorito, né, gente? Mas descobrir coisas novas, ter novos favoritos é uma possibilidade. Então, somente ler livros novos que nunca leu antes. Essa, então, é a minha resposta para a pergunta 7. 8. Ser um bibliotecário ou um vendedor de livros? E, obviamente, um bibliotecário, porque eu tenho pavor de venda, né? Já trabalhei muito com vendas, já gerenciei
setor de vendas. A questão da venda, por mais que você goste daquele ambiente, né, da qual você está trabalhando, goste do produto que você está vendendo, tem a questão da venda. Então, buscar clientes para poder comprar aquele produto. Então, o trabalho, às vezes, pode ficar maçante, né? Aquele objeto que você tanto gosta, tanto admira, tanto gosta de ter o acesso, acaba tendo ali você pode até desenvolver um tipo de repulsa, já que você está se sacrificando para fazer com que os outros venham adquirir aquele produto. Então, eu não gostaria de trabalhar vendendo livros, mas eu gostaria de trabalhar como bibliotecário, que é muito mais tranquilo. Você também tem a opção de fazer suas indicações, para caso alguém queira, né, de livros que você já consumiu. Então, ser um bibliotecário na pergunta 8. Na pergunta 9, ler apenas o seu gênero favorito ou ler todos os gêneros, exceto o seu favorito. E aqui eu vou ficar com o meu favorito, porque me agrega em conhecimento romances, né, baseados na história. Então, romances históricos eu gosto muito, né, eu consigo aprender com eles, eu consigo entender um pouco do que aconteceu em algum momento da nossa sociedade, né, um fato histórico real, e tem uma história ali se passando com esse pano de fundo. Gosto muito desse gênero literário e eu ficaria então com o meu gênero favorito para todo sempre. 10ª e última pergunta, ler apenas livros físicos ou e-books? E é fácil essa para mim, eu não gosto de ler livros em aparelhos, né, que seja celular, nunca tive um Kindle para experimentar e não desejo ter, então eu prefiro os livros físicos. Sempre gostei dos livros físicos, de tocar no livro, de folhear o livro, de sentir o cheiro dos livros, eu gosto muito. Apesar de, às vezes, o tamanho do livro, né, poder atrapalhar em algum momento e tal, pelo peso e tudo mais, mas eu ainda prefiro os livros físicos. Eu estou tendo, na verdade, uma experiência com o livro que eu estou finalizando, Pequim, como eu já mostrei aqui para vocês. Em alguns momentos eu me senti cansado, com meus braços cansados pelo apoio, né, por passar, 30, 40 minutos com esse livro apoiado num braço só. E de tentar pegar de outras formas o livro tem 700 páginas e às vezes ficava muito desconfortável. Mesmo assim, prefiro. Tem a questão também de não poder levar os livros maiores para todos os lados, porque pesa bastante, né? E pessoas que andam com mochila, como eu, sabem que quanto menos peso, melhor. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro os livros físicos, né? Prefiro tocar nos livros, sentir sua textura, sentir o cheiro das páginas, poder marcar e rabiscar no livro, tá? Então, eu adoro fazer isso aqui, que são essas marcações. Eu sempre gosto de voltar no livro e verificar alguma citação, alguma passagem do livro. Aprendo palavras novas e vou grifando essas palavras. Então, esses meus post-its aqui no meu livro são palavras novas que eu desconheço e também citações filosóficas, citações poéticas do autor que me fazem refletir, que são verdadeiras obras-primas. Parece que o autor está num estado assim de completo êxtase assim, literário, sabe, de escrita, e está compondo aqui realmente uma obra. Então aqui tem algumas citações muito boas. Todos os livros, a maioria dos livros, tem citações muito filosóficas, muito boas e muito reais também. Essas são as perguntas da tag Você Prefere, e essas são as minhas respostas para esta tag. Se vocês gostaram da tag, podem responder aqui nos comentários, a gente vai debater aqui um pouquinho. Peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem, tá? Deixem um comentário de vocês, e aí na semana que vem tem um vídeo muito especial, mais um unboxing aqui no canal, tá bom? Então, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.